Oi, gente, então, tudo bem? Eu espero que vocês estejam ou tenham já curtido o carnaval de vocês. É muito importante que tenham aproveitado para estudar pra caramba, porque eu imagino que os assuntos agora vão entrar num fluxo, né? Antes do carnaval tudo fica meio lento, mas depois do carnaval é quando a vida começa no Brasil. É, Então, eu tinha dito que o ideal é que isso fosse uma aula presencial, né? E aí, como substituição à aula presencial, uma aula síncrona pelo menos. Mas o fato é, não vai ter condições e eu acho que a gente pode seguir o programa, contanto que vocês já tenham lido os textos. Já leram os textos? Se vocês não leram os textos, vão fazer isso agora. Pausa no vídeo, fazem isso, continuam o vídeo. Ou perde o sentido, né? Inclusive, eu posso comentar um pouco sobre isso, que é uma aula de prática de interpretação não é uma aula em que vocês têm de sair com conteúdos, né? Vocês fazem isso em algumas teorias, fazem isso em algumas disciplinas, vocês fazem isso, mas uma teoria de prática de interpretação de texto é como o nome diz, prática de interpretação. Portanto, vão lá, façam a leitura de vocês e aí tentem acompanhar aqui, tentem desenvolver uma reflexão aqui junto, tá bem? Eu vou contar de 5 até 0. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Agora a gente pode ir, né, Gênesis? Então, a aula é sobre interpretação, uso e valor. Na verdade, é só um nome random para o tipo de experimento que eu queria propor aqui. Né? Os textos são basicamente Camões, um trecho do capítulo 3 do Ateneu, de Raul Pompeia, e um soneto de Petrarca, né? Na aula eu apresentaria, como vocês vão ver aqui, esses excertos. Aula. Por que o canto nono inteiro e não só as estrofes? Né? Vocês acham que eu peguei o documento pronto? Vocês tinham de ler tudo, tá? Esse é o primeiro ponto. Se vocês estão interpretando um texto, vocês não podem pegar só um pedacinho do texto. Não funciona assim a brincadeira. Né? Portanto, dar ao canto nono ofereceria um contexto para a compreensão das estrofes selecionadas. Portanto, eu fiz uma pegadinha. Né? A rigor, o ideal é que vocês fossem pesquisar, né? Se vocês não leram os Lusíadas ou não têm uma leitura recente dos Lusíadas, que vocês fossem dar uma olhadela para situar o canto nono, né, em relação ao resto do poema aí, né, para poder entender o que é que está acontecendo naquele ponto específico, tá? Portanto, se vocês não fizeram isso, eu vou insistir, vão fazer isso agora. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Continuando. O texto. O foco para mim está aqui em que muro se meteu entre a espiga e a mão. Né? Se vocês leram o texto de Petrarca, vocês vão ver que ele traz um verso ligeiramente modificado, né? Que está também nos Lusíadas, no trecho que eu selecionei para que a gente lesse. Eu vou falar sobre isso já já. Outro aspecto do texto, o que está acontecendo ali? Né? Quando o Leonardo começa a discursar, tal, papapá, o que está rolando, o que está pegando? Né? São dois aspectos interessantes para a gente pensar o próprio texto. Tá? E, finalmente, qual é a relação com a cena narrada no Ateneu? Né? Qual é a relação do canto nono com aquilo? Eu esqueci. Eu tenho que mencionar o trecho do Ateneu. No trecho do Ateneu, a gente tem, né? Vocês, se não tiverem fresca a memória do Pompeia, o Ateneu é uma escola, tá? O romance se passa aqui no Rio. O Colégio Abílio, eu não acho que exista nada parecido hoje, mas o Colégio Abílio era dirigido pelo Barão de Macaúbas, né? Que era sei lá, ponta de lança da educação naquele contexto, tá? No final do século XIX. E aquilo era um internato para meninos.
né? Então, o moço mais velho, Sanches, né? Ele está assediando o Sérgio, né? E está usando o canto nono dos Lusíadas para isso. Você diz, pô, usar o canto nono dos Lusíadas para assediar uma pessoa? Cara, aí é que tá. É. Então, o que está acontecendo ali, né, no canto nono? O canto nono é basicamente um canto altamente simbólico em que os marinheiros estão voltando, né, começam a voltar da Índia, e eles encontram essa ilha que foi criada no meio do oceano, né, para ser um paraíso, né, de deleite e de fruição. No fundo é um mega bordel organizado por Vênus, né, para os portugueses se deliciarem. E dá para ver muita coisa ali, dá para ver, sei lá, o imaginário colonial daquele contexto. Enfim, a gente consegue tirar muito leite dali porque não se trata de pedra, né? É realmente feito para isso o poema. De qualquer modo, o que é que está acontecendo? Então, Vênus organiza essa ilha e diz às donas, né? Diz às ninfas, ó, os portugueses estão vindo aí, é para vocês deixarem rolar, mas vocês têm primeiro se fazer difícil. Tá? Foi isso que eu assinalei aqui em azul. Né? Assim lhe aconselhara a mestra esperta que andassem pelos campos espalhadas, que, vista dos barões, ou seja, os varões, os homens, os machos, a presa incerta, se fizessem primeiro desejadas. Né? Ou seja, o desejo ali sendo provocado, né, pela fuga. Tá? E aqui a gente tem um primeiro tópico assim importante para a compreensão disso aqui, o tópico da fuga das mulheres, né, na literatura, tá? Acontece isso em outros poemas de Camões, na Égloga dos Faunos, por exemplo, né, se torna um tópico literário relativamente comum, e aí a mulher com frequência é instaurada na posição de quem deve resistir ao amor masculino, né, de modo que o amor masculino se prova real conforme a resistência da mulher a ele, e por aí vai. Mas uma coisa muito interessante é esse poema, ele é toda a construção dele, certo? O poema não, mas do canto nono, é altamente erotizado em todos os pontos. Eu marquei aqui um exemplo que para mim eu acho que é o mais chocante de todos, né? E que os comentadores históricos deixaram assim em silêncio, basicamente, né? Na estrofe 53, né? Camões vai explicar que as árvores são assim, assado, tal, e ele vai dizer, abre a romã, né? Mostrando a rubicunda cor com que tu, rubi, teu preço perdes. Né? E isso aqui é um apóstrofe, tá? Com que tu, rubi, teu preço perdes. Subitamente ele se virou pro rubi, né? E disse, ó, abre essa fruta aí e a cor assim é tão vermelhinha que você, rubi, fica no chinelinho, sandalinha, sapatinho. Enfim, deu para entender, né, galera? E aí eu pensei, pô, vocês já viram uma romance abrindo? Quando eu era criança, eu morava perto de uma na minha rua, agora eu não lembro em que casa era, mas tinha uma árvore lá que tinha romã. Tá. Se vocês clicarem aqui, vocês vão entender bem. E vocês vão entender por que os comentadores simplesmente esqueceram, não quiseram explicar, nenhum deles tenta explicar, né, essa ideia da romã se abrindo. Tá? De qualquer modo, passando, né? Aí vem o episódio do Leonardo. Foi isso que eu pedi para que vocês focassem, né? Leonardo, soldado bem disposto, manhoso, cavaleiro e namorado, a quem amor não deram só desgosto, né? Mas sempre fora dele maltratado, e tinha já por firme pressuposto ser com amores mal afortunado, né? Quer dizer, lá vinha o Leonardo, que era um bom soldado, era um cavaleiro, ele tinha manhoso, quer dizer que ele tem manho, não é manhoso tipo quer dizer que ele é esperto, ele leva jeito com as coisas. Tá? Ele tem a manha. Né? Cavaleiro e namorado, ou seja, uma pessoa que é apaixonada, uma pessoa que cultiva essa dimensão dos sentimentos. Na época, nem todos. Né? É como dizer hoje, talvez, um romântico. Ele era um cavaleiro e era um romântico.
Aí diz, além disso, a gente é informado de que Leonardo não dera um só desgosto ao amor, tá? Porque ele era boa pessoa, era dedicado, tal, tal, tal. Mas sempre fora dele maltratado, ou seja, maltratado pelo amor. O amor, Cupido, Eros, como vocês preferirem, tá? Ele tinha, Leonardo, né, já por firme pressuposto, ser com amores mal afortunado. Tá? Portanto, ele já sabia que ele era um azarado nessa matéria amorosa. Então ele vai e encontra a ninfa que tinha sido reservada para ele, né? Cada português ao chegar na ilha, não era Vênus não, caramba, eu falei Vênus em algum momento. Não, foi a Tétis que fez a ilha, tá? Tétis era a mestra ninfa, né? Então Leonardo encontra a ninfa dele, vai correndo atrás e vai falando: não, 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 peraí, como é isso? A formosura indigna de aspereza, pois desta vida te conceda palma, ou seja, eu vou glorificar você. Espera um corpo de quem levas a alma. Ele está se oferecendo, né? Uma vez que já tenha tido a alma roubada pela ninfa, ele está oferecendo o corpo dele. Aí você diz: ok, dá para entender, né? Tá soando, começa a soar sexual, tá? Todas de correr cansam, ninfa pura, rendendo-se à vontade do inimigo. Tu só de mim só foges na espessura, ou seja, olha, tá rolando aí ao meu redor, cara, tá todo mundo aí, ó. Já vi ali que o fulaninho caiu nas graças da fulaninha ali, ó. Já tem outro ali, ó, bebendo Coca-Cola com outra ninfa ali e tal. E só você tá aqui dessa forma, pá, né? Portanto, ele vai discursando, né, tentando convencer a ninfa, tá, de dar crédito, né, ao discurso dele, ceder ao amor, né. Walter Benjamin, alguns de vocês conhecem, ele diz para eles: convencer é inútil, né? Não adianta tentar argumentar essas coisas, tá, gente? De qualquer modo, é o que o nosso namorado petrarquista está fazendo. Aí ele constrói esse discurso amoroso e tal. Eu quero que vocês reparem nisso aqui, tá? Não canses, que me cansas. E se queres fugir-me, por que não possa tocar-te, né? Para que eu não possa tocar-te, tá? Isso é uma forma arcaica, né? Minha aventura é tal que, ainda que esperes, ela fará que não possa alcançar-te. Né? Ou seja, ele é tão azarado nessa matéria amorosa, minha aventura é tal que, ainda que a ninfa o espere, né, fará que não possa alcançar. Se você ficar aí parada, alguma coisa vai acontecer e não vai deixar isso rolar. Mas pare, pelo amor de Deus. Né, cara, arguto, né, malicioso, tá? Diz, fica aí quietinho que ó, não vai dar, tá? Mesmo que você fique, então tá de boas, né? Despertinho todo. Espora ou é espera? Eu tenho de conferir isso, se foi um lapso, se tá assim, tá, gente? De qualquer modo, continuando, quero ver, se tu quiseres, que sutil modo busca de escapar-te, né? Quero ver, se tu quiseres, que sutil modo busca de escapar-te. Se você quiser ficar aí, pagar para ver, eu quero ver também. Porque, enfim, é isso aqui que eu estou dizendo, né? Você vai esperar, né? E eu não vou alcançar você. Bora ver. Paga para ver, cara. E aí ele vai e diz o seguinte: e notarás, no fim deste sucesso, tra la spica e la man, qual muro emesso. Entre a espiga e a mão, que muro se meteu. Então aqui a gente tem primeiro um verso em italiano nos Lusíadas. A crítica da época diz: pô, no meio de um poema todo escrito em português, meter um verso em italiano? O que é isso, cara? O que é isso? Depois tem um outro problema, que é... Tá, vamos supor que Camões tenha traduzido, né? E aí a gente reconstrói isso aqui. Ele está dizendo,
né? O argumento é: fica aí que não vai dar certo. Tá? Eu asseguro a você, não vai dar certo. Fica aí para pagar para ver. Tá? E você vai ver, no fim desse sucesso, o que foi que aconteceu aqui. Tá? Qual muro se meteu entre a espiga e a mão. Dá para imaginar a metáfora, né? Você tem a espiga e você tem a mão. Então você quer pegar a espiga de milho com a sua mãozinha para comer o seu milhinho, né? Mas tem um muro no meio, portanto você não tem acesso. Né? Dá para entender isso. E aí ele está dizendo precisamente isso. Né? Então você vai ver que não vai dar certo. Agora, é realmente isso que se vai ver? Esse é o problema da coisa. Tá? Quando Camões coloca esse verso aqui, nesse ponto do discurso, Leonardo sabe, né, o quão malicioso ele está sendo na hora de construir esse discurso. Tá? E aí ele vai e diz, né, entre a espiga e a mão, qual muro se meteu. Ele coloca isso em italiano. A poesia antiga tinha por regra não falar baixaria na própria língua, no latim. Né? Quando se queria colocar baixaria em alguma obra latina, se escrevia em grego. Tá? Você não podia sujar a língua latina. Né? E aí ele continua, tal, consegue, né, mais à frente ficar com a ninfa, já não fugia a bela ninfa, o poeta diz, por se dar cara ao triste que a seguia. Né? Não, desculpa, tanto por se dar cara ao triste que a seguia, já não fugia, né, para encarecer o próprio valor. Como por ir ouvindo doce canto, as namoradas mágoas que dizia. Né? Ou seja, parecia que ela estava cedendo à argumentação do Leonardo. Tá? Coisas da época, né? Mulheres naquela época aparentemente gostavam dos poetas e tal. Hoje em dia você escreve poesia, elas querem se afastar. E quem não quer se afastar? Essa é a real. Volvendo o rosto, já sereno e santo, toda banhada em riso e alegria, Carris se deixa aos pés do vencedor, que todo se desfaz em puro amor. Aí você diz, tudo se desfaz em puro amor. Tá, cara, parece que tem outra coisa aí. Ó que fomentos beijos na floresta, e que mimoso choro que soava, que afagos tão suaves que ira honesta, que em risinhos alegres se tornava. Né? Assim, já deu para entender, né? E aí ele vai fazer o sumáriozinho aqui. O que mais passam na manhã... Desculpa, a câmera ficou na frente. O que mais passam na manhã e na sesta... que Vênus com prazeres inflamava, ou seja, de manhã e de tarde, né? Melhor é experimentá-lo que julgá-lo. Essa é real, é melhor você estar na prática dessas coisas do que na teoria. Muito embora, segundo certa abordagem psicanalítica, né, a gente está julgando ao experimentar a nossa sexualidade, enfim. Mas julgue-o quem não pode experimentá-lo. Né? Quem quiser moralizar essa representação, pode moralizar, porque vocês não dão uma. Né? E aí você diz, puta merda, Camões, você colocou isso no meio do poema, cara, você fez isso. Fez, cara, fez isso. Né? Eu coloquei eu acho que eu não coloquei o texto em italiano. Ou coloquei? Agora eu não lembro. Acho que eu pulei. Mas vamos seguir. Né? Então a gente tem um primeiro crítico aqui, que é dessa fase de transição, século XVI a XVII, né? E ele está anotando, né, no início do século XVII, tá, o que é que se diz dos Lusíadas de Mal. Né? Eu assinalei 3 coisas aqui. A lascívia, tá? Que não é decente ao poema heróico a graça, não é para ser engraçado, tá? E isso se refere a um episódio em que o Veloso aparece, mas o Veloso também aparece, né, nesse episódio 9, na Ilha dos Amores. Tá? E a gente também percebe que na construção discursiva camoniana existe uma certa ironia, existe uma forma de desprezo demonstrada ali, né, no final pelas pessoas que moralizariam o poema. E depois tem esse que eu coloquei só para que vocês pensem um pouco nisso de história, que no fim desacredita a nação portuguesa dizendo que faltam com prêmios. Ou seja, havia quem lesse os Lusíadas na altura, né, como uma crítica à nação portuguesa, que de fato era. Eu vou
pausar e já volto num instantinho. Vocês vão notar que ficou estranho. Coloquei agora o poema em italiano, né? Eu coloquei aqui a tradução, vocês receberam outra, vocês já devem ter lido, né? Aqui é só para ficar claro, né? A ideia de que esse muro no meio da espiga e da mão, para as pessoas que eram leitoras de poesia, e Petrarca era o best-seller, tá? De poesia da Europa, e a gente não está falando de um simples best-seller com que as pessoas poderiam negociar, não é tipo Harry Potter é um best-seller, Paulo Coelho é um best-seller, só que se você estuda literatura, você se importa muito pouco com Paulo Coelho ou com Harry Potter, pelo menos costumava se importar pouco, né? E na altura, Petrarca era realmente o autor, o poeta mais lido, e todos os poetas queriam conquistar a fama de Petrarca, e todos os poetas queriam vencer Petrarca, né? Nisso. Tá bem? Então, eu coloquei aqui porque achei que era importante a gente entender que Petrarca era uma referência, certo? Que era conhecidíssima de qualquer pessoa que tivesse erudição na altura, tá? E esse verso, ele vem desse contexto, né? Petrarca está aqui cansado de desejar, de querer, né? E de não conseguir, tá? De não conseguir realizar um desejo. Mas é claro, isso no próprio poema de Petrarca acaba sendo sublimado, né? Antes do dia da última partida, né? Antes do dia da última partida, não convém chamar um homem bem-aventurado, porque até que ele morra, ele podia, né, sucumbir a esse desejo carnal e cometer pecado. Qualquer coisa assim. Eu trouxe aqui outros dois comentadores, né? O primeiro aqui, o mais curioso, para mim é sempre o mais curioso, é o Faria e Souza. Eu coloquei a referência aqui do lado, aqui tem a página inteira, e aqui está aqui, ó. Se tu quiseres, aliás, ou se tu quiseres, na verdade, porque a gente mistura o português dos Lusíadas com o portunhol de Faria e Souza, né? Admirável, não olvidando-se, não se esquecendo, né, da cortesia devida às sublimes damas, ainda na corrente da fúria amorosa e do sofrimento veemente. Se tu quiseres, há de preceder, né, minha veneração, aí teu consentimento. E teu consentimento é isso? Peraí, teu consentimento precisa ser anterior, qualquer coisa assim, tá? Porque teu respeito é primeiro que o meu alívio, tá? Portanto, isso aqui já dá uma nota da questão sexual aqui, ok? No entanto, mais à frente, o próprio Faria Souza diz: olha, tra la spica e la man qual muro emesso, né? Piensan los que entienden mucha malicia, y ningún italiano y aún ningún poeta que en nuestro dicho en este verso uno muy grande, né? Portanto, pensam os que entendem muita malícia, né? E nenhum italiano, ainda nenhum poeta, que o nosso diz... enfim, a ideia aqui, né, é de que não existe essa malícia toda. Mais à frente, tá? Eu esqueci de colocar aqui a página. Faria e Souza vai explicar que isso tudo é simbólico, que não tem malícia aí, que essa coisa do amor com a ninfa, né, é a água que eles queriam beber e tal, papapá. Juro que eu esqueci de colocar aqui, vou colocar nos slides finais, tá? Esse trecho isso é água que estão bebendo, né? As ninfas são, como ele diz, as ninfas são as águas, né? E eles tinham parado na ilha para pegar água, né? Água potável. Então eles foram lá e estavam se esbaldando na água. E aí a gente tem o Manuel Correia, né? Manuel Correia também é do mesmo contexto, do início do século, aliás, do final do século XVI. E ele vai fazer a mesma leitura, né, dessa linha alegorizante. Eu pedi para que vocês lembrassem de Dante,
né? É como se tivesse aqui uma alegoria, as ninfas, o sexo. Não, isso não são ninfas, isso não é sexo de verdade. Isso são as águas, né? Fazer a guarda é o que eles chamavam na altura. Alguns tiram daqui este verso, né? Tiram daqui, selecionam esse verso, né? Ou removem o verso. Nem sei. Tem de ver depois aqui a que ele está se referindo, tá? Querendo interpretar fora do que ele diz, Leonardo, querendo mostrar quão pouco venturoso era na matéria do amor e como a fortuna lhe era adversa, usou deste verso, que tem bem diferente sentido do que lhe dão. E, tra la spica e la man qual muro é messo, entre a espiga e a foice que muro está posto, né? Como se dissera que não era possível ter feito seu intento, por quão pouco venturoso era em seus amores. Ele vai dizer, não, o sentido do verso não é essa putaria, desculpem, eu acho que a expressão putaria é válida, né? O sentido do verso não é essa malícia toda que esse pessoal está vendo. Entre a espiga e a mão só quer dizer, bom, tá vendo que não vai dar certo? Né? Tem uma coisa aqui impedindo a realização, tá? Ou seja, ele neutraliza novamente a cena erótica sexual, passando para uma leitura alegórica. Okay? Uma leitura que tende a ver uma outra realidade, né, por trás daquilo que está sendo representado no texto. Tá, esse aqui é o Garcês Ferreira, né? O Garcês Ferreira, ele foi um dos primeiros a perceber algumas coisas muito específicas. Ele já é do século XVIII, então a gente já tem bastante reflexão poética desenvolvida nessa altura, né? Vocês sabem que a história da Renascença, eu não gosto dessa expressão, mas é aquela que a gente tem. A história da Renascença é a história de recuperação dos textos da Antiguidade, então esses textos ainda estão sendo redescobertos, ainda estão sendo editados, tá? Não é internet, tipo, tá aqui, todo mundo teve acesso automaticamente, tá? Ainda estão circulando, mas avançado esse período, já deu tempo desses textos se tornarem mais naturais, né? E um desses textos muito importantes é a Poética de Aristóteles. Né? Então, o Garcês Ferreira ele nota duas coisas aqui. Primeiro, que não dá para um camarada estar correndo, né? E declamando Petrarca. Não dá. Você está lá correndo, né? Você só consegue ofegar, você não consegue discursar tanto quanto Leonardo estava discursando aqui. Eles dizem, pô, isso é de mau gosto e tal, mas tudo bem, a gente compra, né? Pela lógica interna do poema, né? Segundo a verossimilhança, está funcionando, tá? Mas ele diz, né, que Camões perverteu o sentido do verso. O sentido do verso é exatamente isso. Que muro há entre a espiga e a mão? Né? Que muro se meteu? Ou seja, o que é que está dificultando? Mas nesse contexto, tá? Ele está dizendo, está vendo claramente que Camões quis dizer aqui um negócio que não diria em língua portuguesa. E aí diz que ele vai falar depois, citando Quintiliano, de cactas etiam scurilis, blá, 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 tá? O de cactas aqui, tá? De cactas é a tirada, né? O dito jocoso, isso é o de cactas, tá? Enfim, e aí o nosso camarada Garcês Ferreira, ele percebe isso e vai, né, discutir. Mas aí, gente, só para a gente fechar o horizonte final disso aqui, o próprio poeta, o próprio Camões, ele já tinha, né, só para a gente fechar o final, eu disse, acontece, é o carnaval. O próprio poeta, ele já tinha a preocupação de explicar o que é que aquela putaria toda estava fazendo ali nas quartas de final, certo? Então ele diz, olha, assim a Fermosa e a Forte Companhia, o dia quase todo, né, estão passando numa alma doce, incógnita alegria.
Né? Alma aqui não é o substantivo, alma quer dizer claro, tá? É o adjetivo alma. Né? Alma, doce, incógnita, desconhecida, inimaginável alegria, os trabalhos tão longos compensando. E aí vem a explicação. Que as ninfas do oceano, tão famosas, Tétis e a Ilha Angélica Pintada, depois de ter dito tudo aquilo, a gente fica assim, passado. Eu fico passado, eu fico passado com essa coisa da romã. Eu olho e digo, cara, isso é uma mistura de mau gosto para hoje, mas se eu fosse alguém da época, isso ia mexer comigo, eu acho. Né? Mas, pô, bicho, depois de tudo isso ele tem de explicar para o leitor, porque o leitor ia levar a mal, cara, e ele sabia que o leitor ia levar a mal. Que as ninfas do oceano tão formosas, Tétis e a Ilha Angélica Pintada, outra coisa não são, né? Que as deleitosas honras que a vida fazem sublimado, tá? Que todo esse rolê sexual aí, no fundo, é uma alegoria, sim, né? Para as honras que elevam a vida, né? Mas, embora essa leitura alegórica exista, né, e seja dada pelo próprio poeta, os comentadores se preocuparam com reinterpretar a alegoria, né, em termos de o teria sido a experiência material, né, dos homens indo à ilha buscar água e tal, para continuar a viagem deles. Tá, gente? Isso é só para a gente pensar, né, que usos a interpretação tem em determinados contextos. E a gente tem de entender também que a nossa interpretação é também um uso dentro de um contexto, com fins determinados, com propósitos que às vezes a gente nem imagina que a gente tem. Simplesmente a gente pertence a esses contextos, está dentro desses fluxos e os nossos modos de leitura, interpretação, discussão sobre textos, né, refletem coordenadas mais amplas do nosso sistema cultural, moral, intelectual, enfim. Tá, gente, muito obrigado e aproveitem o restinho de carnaval, se ainda houver carnaval. Do contrário, até terça que vem para mim. Eventualmente vocês podem estar vendo isso na mesma terça em que a gente tem outra aula. Tá? Falou!